Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta segunda-feira, dia 17 de março de 2025 do Cidadania S.A., o seu jornal diário com as notícias, os absurdos e aquilo que me deixa muito revoltado no Brasil e no mundo. Antes de mais nada, pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal quem não é inscrito e enviar para os amigos para que a gente tenha cada vez mais pessoas aqui batendo papo comigo. Hoje não tem como não começar com aquela manifestação patética, ridícula que aconteceu ontem em Copacabana, onde o inelegível pediu para que não houvesse manifestações em outros lugares do Brasil, para focar tudo lá, né, no Rio de Janeiro, Copacabana, que ele esperava 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas em Copacabana para defender a anistia. Segundo a USP, que tem experiência em fazer esse tipo de contagem, 18 mil pessoas, mais ou menos, ali, Copacabana. Mal encheu um quarteirão, nem encheu. Quem viu as fotos é só olhar as fotos. E um monte de churume da extrema-direita discursou. Eu vou falar só de dois, tá bom? Porque é muita tranqueira junto. Eu vou falar do que o Bolsonaro falou, porque ele tá desesperado mesmo. Ele disse que não vai sair do Brasil e que será um problema preso ou morto. Sim, você é um problema. E disso a gente não discorda, tá bom? Querido, vamos lá. Algumas coisas que ele falou aqui. Cadê? Ele disse que não vai sair do Brasil. Eu duvido que ele não vá procurar asilo em alguma embaixada. Igual ele fez lá, 22, 23. Né? Ele vai fazer. Eu não tenho dúvida disso. E que ele será um problema preso ou morto. E criticou o Lula, óbvio, o governo Lula, e disse que eles não derrotaram e nem derrotarão o bolsonarismo. Acho que tá fraquejando, né? Porque assim, foi um fracasso, não tem outra palavra. O que aconteceu ontem em Copacabana foi um fracasso. Continua aqui o sujeito. Não vou sair do Brasil. A minha vida estaria muito mais tranquila se eu estivesse do lado deles. Mas escolhi o lado do meu povo brasileiro. Tenho paixão pelo Brasil. Disse o sujeito que pede intervenção dos Estados Unidos aqui no Brasil, que defende golpistas e que planejou um golpe de Estado para acabar com a democracia brasileira, que bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. É isso que é patriota? Hã? Porque isso aqui, para mim, não é uma pessoa que goste do Brasil. O que eles gostam é da mamata no Brasil. E disso eles gostam. E de um monte de outras coisas que a gente sabe o que acontece e aconteceu nesta família, né? Ele também sugeriu que a campanha de 22 foi prejudicada por ações de Alexandre de Moraes, presidente do TSE na época. Não podia colocar a imagem do Lula com ditadores do mundo todo, disse ele. Disse o sujeito que aparelhou a Polícia Rodoviária Federal para criar bloqueios em estradas onde o número de votos para o Lula era grande. Eles fizeram bloqueios, a PRF, sob ordem do Bolsonaro, para impedir as pessoas de chegarem aos lugares de votação. Tá? Não vamos esquecer das coisas, tá bom? Inelegível, ele chegou a dizer que tinha nomes do seu grupo político para a presidência, ao contrário do outro lado, mas em seguida repetiu que estaria disposto a concorrer. Eleições sem Bolsonaro é negar a democracia no Brasil. Se eu sou tão ruim assim, me derrote. Você vai ser derrotado, você vai ser preso. Porque lugar de golpista é na cadeia. A anistia é o caramba, para não falar outra coisa, tá bom? Ok, muito bem. Então, tá desesperado porque ele viu ontem. E que eu não sei se vocês viram, mas os discursos foram todos muito rápidos. Porque todo mundo ficou desconcertado e desconfortável com a baixíssima adesão a essa manifestação que pede a anistia dos golpistas. Outro que falou lá e que derrubou a máscara de moderado, que nunca teve para quem conhece
o sujeito, foi o Tarcísio. E o pessoal do STF tá assustado com o que o Tarcísio falou ontem. Vocês são muito inocentes, né, queridos? Aquela papagaiada do Tarcísio, que o Tarcísio ficava sabonetando, não, que fez lá o evento com o Lula, do túnel que vai ligar Santos com o Guarujá, que tem que esquecer as diferenças políticas em prol da população, é tudo falácia. O que o Tarcísio quer, e a gente vem falando isso já faz um tempo aqui no canal, ele quer o apoio do Bolsonaro. E para isso ele precisa sinalizar ao Bolsonaro que ele é anti-STF e que ele vai lutar para dar anistia ao golpista, aos golpistas. E por isso que ele mudou o discurso dele e ainda mais na frente do chefe. Ele estava lá ontem. Olha lá. E aí ele tinha sido elogiado publicamente por alguns ministros do STF, né? Por ter uma abertura ao diálogo. Ele não é moderado em nenhum lugar do planeta, tá? O que ele falou ontem? Vamos lá. Ele comprou a narrativa de que o Poder Judiciário age politicamente. Tarcísio sugeriu que a razão de afastar Bolsonaro das urnas era impedir que ele vencesse o pleito de 2026. Uma referência às decisões do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que tornaram o ex-presidente inelegível até 2030. Ao defender a concessão de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes, o governador de São Paulo também acabou acusando o STF de condenar inocentes. Tudo inocente. O que eles estavam fazendo lá? Tudo gente boa. Eles não fizeram nada de errado, não é mesmo? Para ministros do Supremo, essa mudança de tom não passou batida. A interlocutores, esses magistrados disseram que da boca de Bolsonaro já se esperam um monte de abobrinha. O de Tarcísio causou espanto. Não é possível. Não é possível. Foi mencionado que no fim de fevereiro Tarcísio esteve... o que eu falei do negócio do Lula. Barará. Tarcísio não só negou que vá se candidatar à presidência da República em 2022, como reforçou o apoio a Bolsonaro, a despeito do infeliz estar inelegível. Porque ele não podia ali no palanque, do lado do sujeito de quem ele quer o apoio, virar e falar, não, eu sou candidato, hein? Se ele não puder, eu vou. Não, ele tem que falar, não, nós vamos lutar até o fim para que Bolsonaro consiga ser candidato. Aí ele puxa o saco, né? Dá aquela afofadinha no saco do Bolsonaro, porque é isso que ele gosta. Ele quer isso. E aí, se ele não puder, porque ele não vai poder ser, ele não vai deixar de ser inelegível o ano que vem, ele vai estar preso, inclusive, o Tarcísio espera que esse tipo de atitude traga o apoio do Bolsonaro para ele. Muito bem. Agora tem uma reportagem aqui no blog do Otávio Guedes, no G1, que é fantástica, sobre a manifestação ainda. Ordem para divulgar a estimativa de 400 mil, porque a polícia soltou uma estimativa de 400 mil pessoas presentes. É uma pessoa, quase meio milhão, naquele espacinho. Tá bom, então. No Twitter, né? Essa divulgação foi uma ordem que partiu do palácio do governador do estado do Rio de Janeiro. O governador nega. Então, essas informações são do Otávio Guedes no blog dele no G1. Então, vamos lá. Não sou eu que estou falando, não, hein? A Polícia Militar do Rio de Janeiro quebrou uma tradição, porque a Polícia Militar não faz isso, de divulgar estimativa de público. Então, ela quebrou essa tradição ao divulgar uma estimativa de 400 mil pessoas naquele troço de ontem. A publicação da PM foi retuitada por diversos líderes e nomes bolsonaristas, obviamente, como o Silas Malafaia e o Flávio Bananinha. Muito bem. Os números, no entanto, são muito distantes do calculado pela USP. A USP usa tecnologia, né? Não ordem do governador. Como eu já disse antes, da USP foi o cálculo de 18 mil mais ou menos. O blog do Otávio apurou que a ordem de divulgar e também de colocar a estimativa de 400 mil pessoas partiu do Palácio Guanabara,
o que o governador nega, aspas, para a assessoria do Castro, né, o governador. O governador Cláudio Castro nega qualquer tipo de interferência na divulgação da estimativa de público presente em Copacabana na manhã deste último domingo. O cálculo foi realizado pela Polícia Militar, que já fez esse tipo de divulgação em eventos anteriores. Não fez, não. Ao contrário do que afirma a nota do governo estadual, a PM já usou as redes sociais para afirmar que não faz estimativa de público. Tá bom? O blog do Otávio apurou que o governador ligou para o comandante da PM, o Coronel Menezes, que estimou o público em 50 mil, coronel. O bem já chutou lá em cima, né? Em seguida, Castro deu a ordem para divulgar 400 mil pessoas. Neste domingo, Menezes estava acompanhado de outros 2 oficiais da cúpula e, ao receber a ordem para divulgar e colocar 400 mil, teria reagido. Eles chegaram a fotografar do alto, olharam a manifestação e tinham certeza de que ali não havia quase 1 milhão de pessoas. Não tinha nem 100 mil, nem 50 mil, imagina 400 mil. No entanto, a ordem do Palácio foi cumprida e a instituição divulgou o número em seu perfil no Twitter. Tá? O que a PM do Rio faz é prever, quando tem algum show, tal, baseado em dados históricos, quantas pessoas podem ter no local para deslocar, né, todos os policiais necessários. Por exemplo, no show que teve da Madonna, quem mais que tocou lá? Um monte de gente toca lá. Esses jogos de futebol. Então eles pegam, normalmente tem quantas pessoas? Sei lá, tem 1 milhão de pessoas. Então a gente tem que deslocar X policiais, um destacamento grande para proteger as pessoas e tudo mais. Isso eles fazem. Uma estimativa anterior, não posterior, tá? Então aqui, essas informações estão no blog do Otávio Guedes, no G1, é só aí vocês irem lá e dar uma olhadinha. Agora, o mais legal de tudo, o Flávio, isso não é legal, é uma parte legal, outra não. O Flávio Bananinha tá lá nos Estados Unidos de novo, com o nosso dinheiro, tá? É dinheiro público que tá pagando a farra desse infeliz de vai e volta para os Estados Unidos. Pois muito bem, ele tentou fazer um ato pró-Bolsonaro lá em Nova York, na Times Square. Deu 20 pessoas no pico do negócio. Isso aqui é maravilhoso. Ele está lá há mais de 15 dias e no sábado, dia 16, ele promoveu um ato em defesa do papai. Na Times Square. Ele não foi, tá? Diga-se de passagem. Ele convocou e não apareceu. Ele não foi. Desde o início, a mobilização mostrou sinais de fracasso. Na hora marcada, apenas 4 pessoas apareceram. Quase 40 minutos depois, o pequeno grupo alcançou cerca de 20 participantes, vestidos de verde e amarelo, com bonés, aquela bobaiada toda, né, deles, tal. A tentativa de dar volume ao protesto ficou evidente quando uma das organizadoras pediu para que os presentes se agrupassem mais, né? Tipo, vai juntando todo mundo, né? Gente que não tinha nada a ver com o ato e tal, buscando criar uma ilusão de adesão nas imagens registradas. Na hora da foto oficial, eles ensaiaram gritos de anistia que foram prestem atenção nisso aqui, que foram rapidamente abafados pela música de cristãos coreanos que realizavam um evento religioso nas proximidades. O protesto bolsonarista foi menor que uma manifestação de sul-coreanos pregando mensagens religiosas e até mesmo que um grupo de dançarinos de breakdance que se apresentava na Times Square. Ainda assim, o ponto alto do ato foi uma transmissão ao vivo em que Bolsonaro apareceu pelo celular de uma das organizadoras tentando dar algum peso político à reunião esvaziada. Essa matéria está no Brasil de fato, mas as informações são do Jamil Chad, que mora lá em Nova York, né? O correspondente da UOL, do ICL, trabalha em vários lugares. O Jamil é fantástico. Ele que trouxe esses dados aqui. Se não fosse com o dinheiro público, seria a piada pronta, perfeita. Mas não, é com nossa grana que esse infeliz está lá nos Estados Unidos, tá? Vamos parar de falar disso um pouco? Vamos falar de algumas outras notícias. Eu não sei se vocês viram. Notícia do Pix, o Banco Central identifica vazamento de dados pessoais de usuários. Então vamos com calma, tá? Ler aqui a matéria toda que está no ICL. O Banco Central informou hoje, segunda-feira, dia 17, que ocorreu um incidente de segurança nos sistemas da instituição que permitiu o vazamento de dados pessoais de usuários do Pix.
Segundo o Banco Central, o erro foi uma falha pontual. Os dados expostos eram vinculados a 25.349 chaves Pix. A instituição esclareceu que as informações vazadas eram de natureza cadastral e que nenhum dado sensível, como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário, foi exposto. Conforme dito pela organização, esses dados não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras. O Banco Central afirmou estar tomando todas as medidas necessárias, tarará, tarará. E ainda acrescentou que o incidente tem baixo potencial de impacto aos usuários. E a última parte. O Banco Central informou que as pessoas que tiveram seus dados vazados serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking da instituição bancária. Então, se chegar SMS, e-mail, não cliquem em nenhum link, que vai ter golpista querendo se aproveitar disso para roubar a gente, como sempre tem. Então, ou vem pelo aplicativo do banco que você tem conta, ou pelo internet banking do banco, só. Não vai por SMS, não vai por WhatsApp, não vai por e-mail, não vai por ligação. Entendeu? Então, passem essa informação para frente, essa informação é importante para as pessoas saberem, porque vai ter muito miserável, safado, querendo usar isso aqui para roubar pessoas, tá? Então é importante que a gente passe essa informação para frente. Outra notícia, uma notícia boa, que essa daí do Pix não é, mas essa daqui, ó. Mais médicos terá novo edital com 2.200 vagas e cadastro reserva, anunciou Padilha. O edital foi liberado essa segunda ainda, tá? Em um primeiro momento, gestores municipais deverão confirmar a adesão do município ao programa e a necessidade de postos no local. Somente depois disso as inscrições estarão abertas para médicos. A expectativa é que os profissionais assumam os postos a partir de maio. Pela primeira vez, eles vão criar um cadastro de vagas, um cadastro reserva de vagas. Médicos que estiverem nesta lista de espera poderão assumir a qualquer momento postos abertos com a saída de outros profissionais. Então o cadastro reserva é para ter mais agilidade, para não deixar a gente sem atendimento médico. Esse é o ponto. O cadastro de reserva é um instrumento para agilizar, é o que eu acabei de falar. O governo manterá nesse primeiro edital 2025 a reserva de vagas para pessoas com deficiência e para negros, indígenas e quilombolas. Isso mesmo. As cotas na seleção dos mais médicos haviam sido introduzidas no último ano. Muito bem. Aqui o Padilha, aspas por Padilha. Vamos assinar hoje e publicar um edital de abertura de contratação de mais de 2.200 vagas de médicos dos mais médicos. Com essas mais de 2.200 vagas, a gente chega a 28 mil médicos e médicas distribuídos em todo o país, o que significa hoje o atendimento de 60 milhões de brasileiros. Segundo ele, os médicos que serão admitidos pelo novo edital passarão por formações voltadas a ampliar os esforços do governo federal para diminuir a fila de espera de atendimento em especialidades. O presidente Lula colocou como prioridade a diminuição em todo o país da espera na rede pública de saúde para atendimento médico de média e alta complexidade. Tá? O governo já tem trabalhado desde o último ano para implementar ações de redução de fila no SUS. Eles, os médicos, a partir desse momento também integram mais fortemente essa rede que busca reduzir o tempo de espera para atendimento de especialidades no nosso país, declarou Padilha. Muito bem, muito bem. Sempre mais médicos capazes, competentes e que queiram trabalhar nos lugares onde a maioria dos médicos, porque se acham muito importantes, não vão. Tá? Os mais médicos, é um programa muito importante para levar médico em lugares do Brasil onde a maioria dos médicos não quer trabalhar. Entende? É para isso que é importante, para as pessoas terem atendimento digno e competente, porque saúde é um direito de todos, tá? Muito bem. Vamos à última. Vazamento de petróleo contamina rio e provoca emergência ambiental no Equador. Tá vendo por que a gente não quer furar lá a foz do Amazonas? Tá vendo por que os técnicos do IBAMA
votaram não, fizeram lá a análise contrária a isso? Vamos lá. Um vazamento de petróleo no Equador contaminou o rio Esmeraldas, na província de mesmo nome, no noroeste do país. O desastre ambiental levou o governo a decretar emergência ambiental na sexta-feira, dia 14, diante do que autoridades locais classificaram como danos sem precedentes. Muito bem. O derramamento ocorreu devido a um deslizamento de terra que comprometeu a estrutura de um oleoduto do sistema de oleoduto transequatoriano, o SOTE, SOTE, operado pela estatal Petroequador. A empresa afirmou ter ativado um plano de contingência para conter o vazamento, mas ainda não divulgou a quantidade de petróleo derramado. É por isso que não tem que furar a foz do Amazonas, tá? O prefeito da cidade de Esmeraldas, o Vilco Velasquez, alertou para os impactos da contaminação, especialmente, adivinhando o quê? Da captação de água. O bombeamento do rio foi suspenso e a população foi orientada a economizar água, enquanto autoridades locais buscam alternativas para garantir o fornecimento à cidade de mais de 200 mil habitantes. O Equador produz cerca de 475 mil barris de petróleo por dia, sendo 72% deles destinados à exportação. O SOTE, maior oleoduto do país, tem capacidade para transportar 360 mil barris diários ao longo de 497 quilômetros, atravessando as regiões da Amazônia, Serra e Costa do Pacífico. Desastres como esse evidenciam os riscos da dependência econômica do país em relação à extração de petróleo. Nos últimos anos, comunidades indígenas e ambientalistas têm denunciado o impacto da exploração petrolífera sobre os ecossistemas amazônicos e o risco de contaminação de rios e aquíferos. A extensão dos danos ambientais ainda está sendo avaliada. Enquanto isso, moradores de Esmeraldas aguardam respostas concretas sobre como o governo pretende lidar com a crise de abastecimento e a recuperação do ecossistema afetado. Por mais que tenha programas de mitigação, de controle, deslizamento de terra, arrebentou o oleoduto, vazou, lascou. Agora, as pessoas lá de Esmeraldas estão tendo que racionar água e talvez fiquem sem água durante um bom tempo. Isso sem falar da questão ambiental que não saiu ainda, né? A avaliação. Por isso que eu falo aqui direto, tem que ir atrás, tem que investir em outros tipos de energia, principalmente renováveis. Parar com combustível fóssil, porque além de detonar o planeta com CO2, efeito estufa, calor desgramado, aumentando a altura dos oceanos, não tem gelo nos polos como antigamente, ainda tem esse risco seríssimo de vazamento de óleo que pode impactar as pessoas, as comunidades e principalmente o meio ambiente, embora pouca gente se interesse, se importe com o meio ambiente. Não é isso? Por isso que os técnicos do IBAMA foram contra furar a foz do Amazonas, tá bom? É por isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Não esqueça de de curtir o vídeo, deixar seu like, é muito importante. Se inscrever se você não for inscrito. E sempre procurar fontes honestas de notícia. Prestar atenção onde você pega as notícias e ler muito. Leia muito. Tá bom? Essa foi a edição desta segunda-feira, dia 17 de março de 2025. Um ótimo fim de segunda, uma ótima terça a todos vocês e até amanhã.